Continuando a falar sobre os defeitos pontuais, agora partiremos para a definição do que são impurezas. Sempre haverá impurezas em um material, sendo que essas impurezas estarão presentes na sua rede cristalina. Essas impurezas promovem a formação de um defeito do tipo pontual. Então, mesmo que um metal, por exemplo, seja considerado como puro, haverá uma certa quantidade de impureza devido a átomos estranhos presentes na sua rede cristalina. As impurezas, que também são conhecidas como elementos de liga quando são adicionadas em metais para formar ligas metálicas, podem ser adicionadas intencionalmente com uma determinada finalidade, como nós veremos mais à frente também nas ligas metálicas. Elas podem ser adicionadas para aumentar a resistência mecânica do material ou também para aumentar a resistência à corrosão. Esses átomos de impurezas, eles podem ser adicionados intencionalmente e dessa forma podem ficar em uma solução sólida ou fazer parte de uma segunda fase do material. Lembrando que a fase é uma determinada porção homogênea do material e que, nesse caso, vai se comportar com as mesmas propriedades. A solução sólida vai ocorrer quando há uma adição de átomos de um determinado soluto e essa adição não modifica a estrutura cristalina, nem provoca a formação de novas estruturas. Então, por exemplo, se eu tenho lá uma estrutura cristalina do tipo CFC, essa estrutura será mantida, e aí eu tenho a formação de uma solução sólida. Quando se forma uma solução sólida pela adição de impurezas, nós temos o soluto, que é o elemento que está presente na menor concentração, ou seja, as impurezas, e nós temos também o solvente, que é aquele elemento que vai estar em maior quantidade. Quando vamos falar de solução sólida, nós podemos representar a sua composição em duas bases diferentes, representando o percentual em peso ou o percentual atômico. Caso eu tenha um desses valores, basta utilizar essas fórmulas que estão aqui mostradas para converter para outra base. Lembrando que aqui C1 e C2 são os percentuais em peso, C1' e C2' e C2' são as percentagens atômicas, e A1 e A2 são os pesos atômicos dos átomos envolvidos na solução sólida. As soluções sólidas formadas, elas podem ser do tipo substitucional ou do tipo intersticial. No caso da solução sólida substitucional, se observarmos aqui esta figura, os átomos do soluto vão substituir uma parte dos átomos do solvente no reticulado. Então, o átomo que será inserido aqui na rede cristalina, ele tem um tamanho que se ajusta perfeitamente ao tamanho do átomo que antigamente ocupava o reticulado. Agora, para a solução sólida intersticial, os átomos do soluto vão ocupar os interstícios existentes no reticulado. Então, o átomo vai ter um tamanho menor do que aqueles átomos que estão presentes no reticulado, e por isso ele pode ocupar somente uma posição intersticial. Um exemplo de solução sólida intersticial, que é aquela que ocorre quando a impureza apresenta um raio atômico bem menor do que o hospedeiro, é para a solução sólida ferro-carbono. Então, nós temos que a solubilidade máxima do carbono no ferro é de 2,1% em peso atômico a 910 graus Celsius, em que nesse momento o ferro vai apresentar uma estrutura cúbica de face centrada. Isso ocorre porque o carbono tem um raio atômico bastante pequeno
quando comparado ao do ferro. Então, vejam a diferença de tamanho. O carbono tem um raio atômico de 0,071 nanômetro e o ferro de 0,124 nanômetros. Por isso, o carbono consegue ocupar os interstícios da estrutura cristalina do ferro. Numa solução sólida do tipo substitucional, os átomos do soluto ou os átomos de impurezas vão tomar o lugar dos átomos hospedeiros ou vão substituí-los. Essa substituição pode ser feita de forma ordenada, como está mostrado aqui nesta figura, ou de uma forma desordenada. A solução sólida do tipo substitucional ocorre principalmente quando os raios atômicos, tanto do solvente como do soluto, são da mesma ordem de grandeza. Então, por exemplo, essa solução sólida do tipo níquel-cobre, vamos observar que esses átomos eles são solúveis em todas as proporções. Isso ocorre por quê? Porque o raio atômico do cobre, que é o hospedeiro, é de 0,128 nanômetros, enquanto que o do níquel é 0,125. Dessa forma, eles apresentam raios atômicos muito próximos e, por isso, são bastante solúveis em várias proporções. Então, para relembrar pela ordem do que abordamos em aula, o primeiro defeito que nós vimos, que é do tipo pontual, se refere à vacância ou lacuna, que é referente à ausência de um átomo, que está mostrado por esse vazio aqui nesse retículo cristalino que foi especificado. O segundo tipo de defeito que nós vimos é referente ao autointersticial, que é aquele átomo da própria rede que vai ocupar o interstício que está mostrado aqui. O terceiro defeito é aquele para impureza substitucional, em que o átomo diferente vai ocupar uma determinada posição do retículo cristalino, lembrando que para isso eles têm que ter raios atômicos semelhantes. E o quarto defeito que nós vimos até agora é para a impureza intersticial, em que nós vamos ter um átomo diferente ocupando o interstício, e que esse átomo ele tem que ter um raio atômico bem menor do que o átomo que ocupa exatamente a posição do retículo no início. Vocês têm alguma dúvida? Muito obrigada pela atenção.